esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e aí dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos no último dia da 5ª semana do tempo comum. E eu ficava impressionado quando eu me preparava para essa Eucaristia e tomava consciência da liturgia da palavra desse sábado, porque eu sabia que eu iria presidir essa Eucaristia. Há mais ou menos um mês, há 20 dias atrás, eu recebi o e-mail com aquilo que eu iria fazer no acampamento, com os temas, aquilo que eu precisava me preparar. E eu logo fui à liturgia da palavra da missa do sábado. E Deus convoca um acampamento, jovens sarados, e nos dá a primeira leitura, mostrando como a enfermidade, mostrando como a doença, como a morte, a maldade entrou no mundo. Nos dá, porque tem vindo numa sequência dessa semana, esse texto do livro do Gênesis, no capítulo 3, depois do relato da queda do homem, como nós ouvimos na Eucaristia, na liturgia da palavra de ontem. O homem que cai, o homem que desobedece, o homem e a mulher, é claro, o homem que estou dizendo, homem e mulher, a humanidade. E eles comem do fruto que Deus tinha dito para que eles não deveriam comer. E a liturgia de hoje é um complemento daquilo que foi falado, lido, proclamado ontem. Deus que vai à brisa da tarde caminhar
com o homem como ele fazia todos os dias. Será que Deus não tinha percebido? Será que Deus não sabia? Será que Deus não tinha o conhecimento de que o homem havia pecado? Ou Deus estava aqui, nesse ato, nessa cena, que o autor do livro do Gênesis coloca diante dos nossos olhos, para explicar essa dimensão para nós, do pecado, da queda, da criação? Será que Deus não sabia, ou Ele queria dar uma nova chance para o homem? Porque existem alguns atributos que nós vamos perceber que Deus sabia. Deus é onipotente, pode todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele sabia que o homem tinha desobedecido. Deus se afastou do homem? Sim ou não? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: Deus se afastou de você quando você caiu? Pergunta para esse seu irmão: Deus se afastou de você? Pergunta para o irmão que está do outro lado: Deus se afastou de você? Eu quero convidar o Tiago Tomé para vir aqui. Está com saudade dele, não vi ele esses dias. Queria pedir que ele cantasse uma canção para nós entendermos isso, para nós compreendermos isso. Onde estás? Deus está dizendo a mim e a você hoje: onde estás? Deus está à nossa procura, jovens sarados. Deus está à nossa procura nessa tarde de sábado. Você que está com a TV ligada, com a rádio, você que me acompanha e acompanha essa Eucaristia, onde você estiver, Deus está à sua procura hoje. Deus está te procurando e Ele está dizendo: onde estás? Onde estás? Diga comigo, quem é esse Deus para me amar assim? Quem é esse Deus? Canta pra gente, Thiago. Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora a nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus para nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem então é Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus para nos amar assim?
ferindo o homem. Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o seu nome e o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quero ouvir você cantando. Amar Quem é esse assim. Deus? Então é Pra Deus nos amar. pra nos amar assim. Força, jovem sarado. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus Pra nos amar assim. pra nos amar assim? Quem então é Deus? Quem então é Deus pra nos amar assim? Declare e cante quem é esse Deus. Bata no peito e diga pra me amar assim, pra me amar assim. Quem então é Deus pra me amar assim? Essa certeza que Deus quer que nós tenhamos no coração nessa tarde, nessa Eucaristia. A certeza de que Ele nos ama. A certeza de que Ele não se afasta de nós. Ele não se afastou de Adão, Ele não se afastou de Eva. Ele cumpriu aquele rito de toda a tarde ir passear com eles no jardim, para mostrar a intimidade que o homem e a mulher tinham com Deus, tinham com o Senhor Deus, e para mostrar também para nós o desejo que Deus tem no coração de caminhar conosco todos os dias no jardim. Santo Ambrósio, nós líamos isso no documento do Papa Bento XVI, do Sínodo da Palavra. Ele coloca uma citação muito bonita de Santo Ambrósio, onde ele diz que todas as vezes que nós lemos a Sagrada Escritura com fé, nós voltamos a caminhar no jardim com Deus. Todas as vezes que nós buscamos essa intimidade que Adão e Eva tinham com o Senhor, e aí pela oração, aquilo que já foi dito aqui, pela Eucaristia, nós temos essa possibilidade de entrar, de adentrar a uma experiência de intimidade com Deus. Porque o pecado foi exatamente essa quebra dessa amizade, não da parte de Deus, mas da parte do homem. Foi o homem que se escondeu, foi o homem que teve vergonha de Deus, foi o homem que ficou acuado. Deus continuou o mesmo, e Deus queria ouvir do homem.
que ele tinha errado. Deus diz: então, Adão, você me desobedeceu? Você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O bendito do Adão disse: foi a mulher que me deu. Ele foi até a mulher e perguntou para ela: então, você comeu do fruto que eu disse que era para não comer? Ela disse: foi a serpente. O processo de reconciliação, o processo de retomada de intimidade com Deus, o processo de nós caminharmos com o Senhor no jardim, todos os dias, precisa estar na experiência do reconhecimento das nossas fragilidades diante de Deus, das nossas inconsistências, das nossas fraquezas, das nossas quedas. Quando um casal de namorados acaba cometendo o pecado contra o 6º mandamento, a castidade, e tem ali uma relação sexual fora do casamento, e aí vem esse sentimento de esconder-se de Deus. Verdade ou não é? Não dá uma vergonha depois? Quando a gente cai e comete um pecado, a gente fica com vergonha. Qual é a atitude? E é isso que a gente vive falando aqui no confessionário, na Canção Nova. Nós não nos confessamos para contar a história e até mesmo culpar o outro. Nós confessamos nos acusando, reconhecendo que nós somos pecadores e pedindo perdão para Deus. Ah, padre, foi o meu namorado que insistiu e nós caímos. Foi meu namorado, não fui eu. Até parece que não fez nada, né? Não, eu caí. Eu fui fraco. Deus esperava isso de Adão. Deus esperava isso de Eva. Nós erramos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Mas eles não reconhecem, eles não assumem a responsabilidade daquilo que eles fizeram. Foi a mulher, foi a serpente, foi a serpente, foi a mulher, foi a mulher, foi a serpente, foi a serpente, foi a mulher. Nós precisamos reconhecer. E quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a nossa limitação, fica mais fácil de nós não cairmos nessa limitação. Quando nós tomamos consciência e aceitamos essa dimensão da nossa fragilidade e reconhecemos que nós somos fracos, nós somos capazes de fazer loucuras para não cair, para não pecar. Mas se caímos, temos essa graça de fazermos essa loucura, de dobrar o nosso joelho diante do sacerdote e confessar o nosso pecado. Existe uma protestantização hoje dentro da igreja, porque se fala muito que não se deve, a gente confessa diretamente para Deus, e os jovens estão perdendo a graça de experimentarem a absolvição, de terem o documento de alforria. Você foi liberto pelo sacramento da confissão, você tem o documento na sua mão, mas essa protestantização que está entrando dentro da nossa igreja está barrando. Meu amigo que é da igreja tal disse para mim que não precisa confessar para o homem, confessou para Deus, pronto. Aí eu quero ver o dia que o diabo vier cobrar de você aquilo que você fez, aonde vai estar o seu documento? Quando você confessa, você esfrega na cara dele aqui, ó. Jesus assinou a minha libertação com o sangue dele, eu estou livre. Jesus assinou a minha liberdade com o sangue dele. Seu safado, salafrário. É o diabo, viu? Não é você não.
Quem é esse Deus, Tiago? Para nos amar assim, para nos dar o perdão quando nós nos aproximamos dele. Deus tem passado, vou usar o termo que nós usamos aqui em São Paulo, depois vou usar o termo que nós usamos no Rio de Janeiro. Deus tem passado em muitas biqueiras aí, gritando: onde estás? Deus está passando em muita boca de fumo e gritando: onde estás? Deus está passando em muitas baladas, e Ele está gritando: onde estás? Deus passou numa festa rave. Onde está o Léo aí? Lá em cima. Deus passou numa festa rave e gritou para o Léo: onde estás? E na mesma hora, ele caiu de joelhos e disse: eu estou aqui, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. E a partir daquela vez, aquele dia, Deus mudou a vida dele, Deus mudou a história dele, Deus mudou a direção, o rumo, numa festa rave, numa balada rave de dias. Quem é esse Deus que passou no baile funk no Rio de Janeiro e disse para mim: onde estás? E eu disse: estou aqui, Senhor, sujo, fedendo droga, prostituído, eu estou aqui. Onde estás? Onde estás? Grita o Senhor hoje para você. Onde estás? Deus sente saudade de nós. Deus quer caminhar conosco no jardim. Onde estás? Ele tem passado em esquinas aí e gritando para aqueles irmãozinhos e aquelas irmãzinhas que ficam lá nas esquinas vendendo o corpo: onde estás? Qual é a nossa resposta? Nós vamos continuar nos escondendo? Ou nós vamos dizer para Deus: eu estou aqui, sujo, fedido, emporcalhado. E eu quero dizer, porque o Espírito Santo está soprando aqui no meu ouvido, eu quero dizer especialmente para algumas pessoas que estavam num caminho bonito de caminhada com Deus e caíram, e ainda estão ali se rastejando. Deus está dizendo para você hoje: onde estás? O que você vai dizer? Foi a minha namorada? Foi o traficante? Foi aquela pessoa? Foi meu pai, a minha mãe? Ou você vai dizer: eu estou aqui? Bata no seu peito agora. Não estou escutando não. Está com medo de bater aí? Isso. Diga: eu estou aqui. Estou aqui, Senhor. Quero dizer para um rapaz que está diante de um computador chorando. Agora. Você está me vendo pela telinha. Diga agora para Deus que você está aí, porque Deus está entrando agora na sua casa, nesse lugar onde você está, e Ele está te resgatando dessa vida que você estava vivendo. Deus está te resgatando na frente desse computador. Não sei se você está aqui, se você está fora do Brasil, não importa. Deus está dizendo: onde estás? Diga para Ele: eu estou aqui. Pede socorro agora para Deus, porque Ele vai te socorrer. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo é a obra do diabo em nós. O medo é a obra do diabo em nós. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de abandonar a vida velha. Não tenha medo de reconhecer o seu pecado e voltar para Deus. Não tenha medo de se entregar. Quem é esse Deus? Bate aí no peito: quem é esse Deus? Para me amar assim. Canta isso com o Tiago mais uma vez. Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre,
e vulnerável. Quem é esse Deus? O amor é o seu nome e o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos, sua imagem? Quem é esse Deus pra me amar assim? Pra me amar assim. Quem então é Deus pra me amar assim? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus pra me amar assim? Quem então é Deus pra me amar assim? Cante você. Quem é esse pra me amar assim? Pra me amar. Enquanto você cantava tomando posse desse amor que te envolve nessa hora, o Senhor que andava à sua procura e nessa hora te encontra e vai visitando o seu interior, o seu coração. Quem é esse Deus? Quem é esse? Esse é o Deus que sabe por onde você vem andando, por onde você tinha andado. Esse é o Deus que sabe do seu passado, que sabe do seu presente hoje e que de forma alguma te condena. Esse é o Deus que te ama e vem nessa hora te visitar, te envolver com o seu amor, te olhar e te dar mais uma chance, meu irmão. Quem é esse Deus pra me amar assim? Quem então é Deus pra me amar assim? Nós precisamos assumir esse amor, essa bondade, essa misericórdia de Deus, para nós tomarmos a decisão da nossa vida, para nós tomarmos uma decisão definitiva, para não ser simplesmente um fogo de palha, algo que parece que vai durar só um tempo, mas que o projeto de Deus é um projeto de eternidade, e não somente por um tempo. Se você recordar o dia que você encontrou-se com o Senhor e Ele encontrou-se contigo, se você se recordar agora desse dia onde Deus foi te procurar e gritou para você: onde estás? Não importa se você estava numa vida prostituída, numa vida na drogadição, numa vida de mentira, de isolamento, deprimido dentro de um quarto, mas Ele foi lá e Ele disse: onde estás? Porque eu te quero. Deus não te resgatou, jovem sarado, Deus não te levantou somente por um tempo. Hoje, na hora do almoço, uns irmãos até brincavam conosco: e quando nós estivermos velhos, nós vamos montar um asilo para sarados? Não, a nossa alma não envelhece, a nossa alma é sempre jovem. Nós seremos sempre jovens, a nossa alma é eterna. Mesmo que o nosso corpo envelheça, crie rugas, cabelos brancos, mesmo que a gente fique cansado, ande com uma bengalinha, a nossa alma é jovem. Nós seremos jovens para sempre, nós seremos jovens em Deus.
O que eu estou dizendo não é o medo de envelhecer. Eu não quero envelhecer. Oh meu Deus, eu quero envelhecer como a palavra de Deus diz, com o Senhor, envelhecer fisicamente. Mas essa certeza de que dentro de nós sempre existirá esse jovem sarado. Como os meninos testemunhavam para mim com lágrimas nos olhos, que eles estavam aqui numa reunião, se eu não me engano foi no dia do acampamento Revolução Jesus, e o irmão Senhor Jonas veio aqui, e encontrou-se com ele e diz: eu sou um jovem sarado, 74 ou 75? 74 anos. A nossa alma é jovem. Você não pode depois virar um velho rabugento, enjoado, chato. Não. Ter o espírito jovem. A única coisa que nos envelhece de verdade é o pecado. A única coisa que nos envelhece por dentro é o pecado. Mas quando nós caminhamos com Deus no jardim, quando nós aceitamos esse chamado: onde estás? Eu quero caminhar contigo, meu filho. Eu quero caminhar contigo, minha filha. Não importa o que você esteja vivendo, fazendo, experimentando. Onde estás? Eu te quero. Eu sempre te pensei assim, feliz, realizado, no paraíso. Por que que Deus aqui nessa passagem já logo dá um jeito de afastar, de tirar o homem do jardim, porque existia a árvore da vida lá? Porque senão o homem ia viver eternamente naquele vazio, naquele medo, naquela circunstância que ele estava. Deus tinha a vida eterna ali, naquele momento. Já estava um novo projeto de salvação, que foi anunciado pelos profetas, que foi proclamado pelos patriarcas, e que nós experimentamos. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga para o seu irmão: você é eterno. Você é eterno. Diga para o irmão que está do outro lado: você é eterno. Ou você vai para a eternidade no inferno ou para o céu, mas você é eterno. Passageiro é só o purgatório e a terra. O céu e o inferno, nós vamos viver na eternidade. E por isso, nós temos que segurar na mão de Deus, deixar Deus nos conduzir, porque já aqui, Ele diz: lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. Essa vida é passageira. O tempo que nós estamos aqui, ele é muito rápido, mas não vai acabar aqui. Dá um sorriso para o seu irmão que está do seu lado e diga: nós seremos sarados no céu. Nós seremos sarados no céu, jovens eternamente sarados no céu. Vai ser uma grande festa diante daquele que nos sarou, que nos curou, que nos libertou, que nos salvou, que nos redimiu, que deu a sua vida por nós, amando tanto o mundo, nos dando a vida eterna. Por isso Ele pergunta para você: onde estás? Porque Ele quer segurar na sua mão. Ele quer caminhar com você. Ele quer te levar a essa experiência de eternidade. Ele quer levar você ao entendimento de que tudo isso aqui é passageiro, que nós estamos numa peregrinação, num estado de subida. Exige esforço, exige renúncia. Nós não podemos levar nada pesado, porque nós estamos subindo o monte para chegar diante do trono de Deus e adorá-lo eternamente. Então não podemos ter peso, não podemos carregar pecados,
Não podemos ficar vivendo vida velha. Nós somos chamados e convocados por Deus a viver essa vida nova que Ele tem para cada um de nós. E experimentando esse Deus, nós precisamos transmiti-lo. O Evangelho nos coloca diante disso, dessa realidade. Deus que faz um milagre, não no meio dos judeus, mas no meio dos pagãos. Esse milagre aqui Ele faz para os pagãos, e os pagãos estavam sendo impactados pela palavra e pelos milagres do Senhor Jesus. E aí nós vemos como que Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Como que Deus nos olha, nos compreende, cuida de nós. Diga para o seu irmão, Deus cuida de você. Não pensa que Ele está alheio ao que você vive, ao seu sofrimento, à sua dor, aos seus problemas familiares, às suas lutas. Veja, Deus se preocupa com aquela multidão que estava faminta, e Ele realiza essa obra, esse lindo milagre, no meio dos pagãos. Claro, existem hoje, no mundo que nós vivemos, pessoas que ainda estão nessa fome de comida mesmo, pessoas que estão passando fome nas grandes cidades, nas pequenas cidades. Nós temos que nos preocupar com eles também. Nós temos que usar da caridade, da misericórdia, ajudar essas pessoas. Mas eu quero convidar também você a olhar para fora e ver que existe um povo lá fora que está com fome, mas com fome de Deus. Existem jovens na sua cidade que estão com fome de Deus. Existem jovens que vão nos grupos de oração, sarados. Tem outros aqui que não são sarados. Tem o Nascer Jovem, tem o grupo dos meninos aí, Restauração. Tem o lá de Rio das Ostras, dentre outros. A juventude está com fome de Deus, mas ainda não descobriu. Por isso que a juventude tem se alimentado de porcaria, porque existe um espaço que é de Deus, e que eles ainda não entenderam. Por isso que vai lá e usa droga, vai lá e se entrega à prostituição, vai lá e vive aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus. Eles estão com fome. E eu pergunto para você, quando ele entra no grupo de oração que você participa, serve, eles estão saindo saciados, alimentados? Nós temos essa preocupação de nos darmos como alimento. Eu lembro que, quando eu entrei na renovação carismática, no ano de 96, num grupo jovem lá na minha cidade, o grupo já era estruturado, então eu nunca fui servo. Mas existiu algo que marcou a minha vida para sempre. Porque eu tive um encontro pessoal com Deus, numa realidade muito simples, na acolhida. Eu fui bem acolhido naquele grupo, porque se eu não tivesse sido acolhido, eu não voltaria. Você que serve na acolhida, tem acolhido bem, tem transmitido esse Deus, com o seu sorriso, com o seu abraço, com o seu seja bem-vindo. Que bom que você veio. Você tem transmitido esse Deus que está procurando aqueles que lá chegam. Você já prestou atenção, especialmente aqueles que estão à frente, servindo no grupo, se aquele jovem que foi naquele domingo, naquela segunda-feira, naquele dia do seu grupo, se ele voltou, até mesmo se a acolhida teve o interesse de perceber que era a primeira vez daquele jovem, anotar o contato, o endereço, para ir atrás. Se ele desaparecer, se ele não voltar mais,
Nós temos que estar atentos, porque nós apresentamos esse Deus que nos ama dessa maneira. Antigamente, nós víamos acontecer coisas espetaculares nos nossos grupos. Jovens que entravam lá drogados e saíam curados, sarados. Eu pergunto, tem sido assim? Ou nós estamos só esperando os momentos de Maranatá, de encontro, de conversão, para promover essa ação poderosa de Deus na vida daqueles que entram dentro dos nossos grupos de oração? Existe poder de Deus dentro do seu grupo de oração? Existe unção do Espírito Santo dentro do seu grupo de oração? Existem milagres acontecendo no seu grupo de oração? Se não tiver, meu filho, fecha a porta do grupo e vai fazer uma vigília junto com os servos e começa a clamar a Deus, porque grupo de jovem tem que ter poder de Deus, tem que ter unção de Deus, tem que ter carisma do Espírito Santo, tem que ter dom do Espírito Santo se manifestando. A glória de Deus precisa se manifestar. Eu não estou dizendo aqui que precisam existir exegetas, biblistas dentro do grupo de oração, que a sua pregação tenha um conteúdo teológico espetacular. Precisa ter a sua experiência com Deus, o Deus da palavra. Você precisa transmitir esse Deus vivo, experimentado por você, esse Deus que você experimentou, te chamando, onde estás? Uma das coisas que nós aprendemos com o nosso pai fundador aqui na Canção Nova é ser carismáticos. Nós somos carismáticos. Nós somos homens e mulheres do Espírito. Nós somos cheios do Espírito Santo. Isso Ele sempre nos ensinou, a viver carismaticamente, nos ensina. E deixa eu dizer uma coisa. É difícil eu conhecer um homem mais carismático do que Monsenhor Jonas Abib. Está para nascer na face da terra. Sabe por quê? Eu conheço muitos carismáticos. Eu estou falando porque eu tenho experiências com ele. Não é? Não estou dizendo, e não estou desmerecendo ninguém. Não é isso. Estou dizendo do que eu vejo, do que eu constato. Perseverança. Busca incansável pela santidade. Desejo incansável por fazer a vontade de Deus. Disposição de pagar o preço. Ele até diz: o motivo dos meus cabelos brancos, meus filhos, é ter levado aqui, para manter no Brasil oração em línguas, profecia, curas, milagres, palavra de ciência, de sabedoria. Se a raiz dos sarados é uma raiz na Canção Nova, não pode existir nenhum jovem sarado, nenhum grupo de jovens sarados, sem os carismas, sem o poder de Deus, sem a unção de Deus. Não é grupo de reza, é grupo de oração, é grupo cheio do Espírito Santo, aonde as pessoas chegam e querem voltar para experimentar aquilo que experimentaram lá. Não foi porque estava o Padre Edmilson, estava um famoso aí da Canção Nova, que estava cheio o grupo. Não, porque naquele grupo tem poder de Deus. Porque naquele grupo tem unção do Espírito Santo. Naquele grupo tem santidade de vida. Pessoas dispostas a viverem a santidade de vida. Deixa eu dizer, não podem existir nos nossos grupos panelinhas, porque as panelinhas afastam as pessoas. Tem que existir unidade, todos sendo um. Não existe melhor e nem pior. Não existem melhores ou piores. Existem jovens sarados e todos são iguais. Depois que acabou o grupo, o coordenador tem que ir para o meio dos outros irmãos e conviver com eles. Nós não podemos chamar para o nosso lanche, Padre Edmilson, somente aqueles que estão no nosso convívio, mas nós temos que chamar todos os que estiverem no grupo para o lanchinho, depois do grupo para ir para aquele restaurante, para aquele lugar. Tem que ir todo mundo.
Claro, se os irmãos não quiserem, mas eles foram convidados, eles se sentiram valorizados. Nós não podemos excluir ninguém, porque as nossas panelinhas excluem, e aí as pessoas não voltam mais. Que Deus é esse? Que vive dentro de panelinha? Que Deus é esse que vive só ali com aquele grupinho? E olha, muita gente deixa por causa da panela. E panela quebra, amassa. Se é de barro, espatifa. Vamos quebrar essa panela de barro agora. Vamos amassar, colocar no fogo para derreter. Porque eles precisam experimentar esse Deus acessível em você. Esse Deus que você experimentou e que você testemunha. Jesus se compadeceu porque eles tinham fome. E Ele multiplicou. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Talvez ela não tenha muita coisa para dar. Será que tem muita coisa para dar? Pergunta para essa pessoa se tem muita coisa para dar. Falando a nível espiritual. Queridos, se nós acreditarmos, Deus multiplica o pouco que nós temos e faz muito. Eles tinham somente 7 pães. Somente 7 pães e alguns peixinhos. Deus alimentou e saciou uma multidão. Talvez nós não temos muita coisa para dar. Nós não somos muito assim, cheios de dons extraordinários. Ofereça o seu pouco. Ofereça o seu pouco. Eu lembro, voltando lá na história, eu não tinha espaço. Eu chegava cedo no grupo para arrumar o salão. Deixar as cadeiras arrumadinhas. Salão da Matriz, São José do Havaí. Como eu me realizava em arrumar aquelas cadeiras. Eu me sentia útil para Deus. Como era bom ver os jovens chegando e sentando naquelas cadeiras. E depois ver as cadeiras tudo desarrumadas no final do grupo. Ninguém me pediu, porque eu não tinha espaço. Mas eu me realizava em chegar ali e ajudar a arrumar as cadeiras. Era o pouco que eu tinha para oferecer. Dá um sorriso aí para esse sarado que está do seu lado aí. O melhor que você tiver, como diz o nosso Padre Edmilson, o melhor. Dá um sorriso para ele e diga, tem lugar para você na igreja? Tem lugar para você, jovem. Tem lugar para você. Arruma a cadeira. Limpa chão. Se sinta útil. Dê o que você puder, porque Deus vai multiplicar o que você der. Dê aquilo que você tem, porque Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Dê. Se chegou um jovem drogado, e você sabe, eu estou até pedindo a Deus uma inspiração, porque eu trabalho com a juventude de Lorena, toda quinta Deus celebra a missa lá, mas eu não me contento só com a quinta. E existe hoje esse grave problema da droga. E eu estou lendo um livro que a Renovação Carismática Católica leu, se preparando para o retiro de Duquesne, lá no ano de 67, chamado A Cruz e o Punhal. E esse livro mostra a experiência de um homem de Deus, chamado David Wilkerson, que gastava muito tempo em assistir televisão, em ler revistas, ver notícias. E um dia ele estava no escritório dele, e Deus o incomodou. E Deus pediu dele uma atitude radical.
porque ele não estava orando como ele deveria orar. E Deus disse para ele, porque ele era um pastor de uma igreja, e Deus disse para ele: venda a sua televisão, porque ela está te atrapalhando a rezar. Ele falou assim: isso não é voz de Deus não. Mas eu vou colocar no noticiário do jornal, se até o meio-dia alguém ligar querendo comprar televisão velha, é porque é Deus realmente que está falando. Ele colocou o anúncio no jornal, antes das 9, o telefone dele já tinha tocado, ele já tinha vendido a TV. E naquela oração que ele fez depois no escritório, estava à mesa dele uma revista mostrando um grave problema que existia num bairro perigosíssimo em Nova York. Jovens de gangues, drogados, que estavam se enfrentando e se matando. E Deus disse para ele: eu quero você lá. Mas ele nem conhecia uma cidade grande, que ele morava numa cidade do interior. Mas ele obedeceu a Deus e foi. E hoje é um dos grandes institutos de recuperação de drogados em Nova York e nos Estados Unidos inteiro. E sabe como que aqueles jovens eram libertos? E aí que está o que eu quero fazer em Lorena. Eles eram libertos, sabe por quê? Porque eles eram batizados no Espírito Santo. Eles recebiam a imposição de mãos e o pedido sincero daquele homem de Deus: batiza com teu Espírito Santo. E os jovens eram libertos das drogas. Meu irmão, se chegar um jovem precisando de oração, não tenha medo de orar por ele. Não tenha medo de pedir o Espírito Santo para aquele jovem. Não tenha medo de clamar para que aquele jovem seja repleto do Espírito Santo. Que aquela droga que ele usa, independente de qualquer que seja aquela droga, seja queimada pelo fogo do Espírito Santo, e você vai ver o resultado da sua oração. Nós temos que ser multiplicadores dessa experiência. Deus conta conosco para saciar a fome que os jovens estão de Deus. E aquelas pessoas que sumiram do seu grupo, você já foi atrás? Aquele seu amigo que começou e não vai mais? Porque às vezes nós somos muito orgulhosos. Eles que têm que vir. O evangelizador de Araque, se ele não vem, eu vou atrás. Cria vergonha nessa cara e vai atrás daqueles que estão distantes. Que precisa que você pegue o seu telefone e diga para ele, como Deus: onde estás? Que você pegue o metrô e vá até o lugar que ele estiver. Vá de ônibus. O jovem que me mandou o SMS, ele diz assim: eu estou assistindo a Canção Nova. Graças a Deus, eu faço parte dessa juventude sarada. E hoje, em especial, ele diz para mim, eu e ele, nós completamos 1 ano e 8 meses que nós estamos limpos do crack. Ele mandou a mensagem. Ele diz assim, Padre Ivan: sabe por que eu estou limpo do crack, Padre? Porque eu estou ouvindo o Senhor e não mais a serpente. Eu estou ouvindo o Senhor e não mais a serpente. Para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Aí ele diz assim: te amo. Obrigado por não ter desistido de mim.
Porque motivos eu teria para desistir. Quantas vezes ele sumiu? Quantas vezes ele caiu no crack? Quantas vezes eu tive que ir lá atrás dele? Não desistir dele. Eu ainda lembro um dia que ele estava trabalhando num posto que eu sei que é um lugar difícil. E ele tinha sumido. E eu fui até a cidade onde ele mora, com um irmão aqui da Canção Nova. Ele estava dirigindo o carro. E eu disse assim: por favor, vamos parar ali no posto, que tem um filho meu que está trabalhando ali, e ele está caído e ele precisa levantar. Quando nós paramos o carro e eu desci na bomba do posto de gasolina, eu desci o vidro do carro, e que ele viu que era eu, ele começou a chorar. Eu desci, o abracei e disse para ele: eu estou te esperando. E ele voltou. E hoje nós estamos fazendo 1 ano e 8 meses sem o crack. Ele também é um jovem sarado como você. Nós temos que ter meta. E a nossa meta são almas. Almas jovens. Não perca o foco. Não perca o foco. Hoje uma jovem... Hoje é 12? Ontem, uma jovem de 83 anos, membro da comunidade de vida da Canção Nova, foi chamada por Deus. E na hora do almoço, eu e o padre Edmilson fomos lá no velório, louvamos a Deus pelo dom da vida dela. E a lembrancinha dela já estava pronta lá, e nós ganhamos uma. Terezinha Ferreira, aqui da Canção Nova. E ela escreveu de próprio punho a lembrancinha dela. Não perdeu o foco. Veja o que ela escreve. Que alegria. Saí do coração do Pai e volto ao coração boníssimo. Vou conseguir. E amoroso do Pai. Aleluia. Os sofrimentos e as dores que eu sofri na terra foram dádivas do Pai para me preparar para o céu. Como o amei e o amarei eternamente. Com cânticos jubilosos, juntamente aos anjos e santos. Orem muito por mim, para que o meu purgatório seja breve. Quando eu li isso, eu falei: se ela for para o purgatório, eu estou perdido. Ore muito, para que o meu purgatório seja breve, e eu possa estar diante da face de Jesus. Obrigada. Com o consentimento do Pai, eu continuarei intercessora, para com todos da terra, principalmente os meus familiares, a quem tanto amo. Haveremos de nos encontrar no céu, o nosso lugar eterno. Diga aí para o seu irmão: haveremos de nos encontrar no céu, o nosso lugar eterno. E aí ela diz: ao meu fundador da comunidade Canção Nova, Padre Jonas Abib, e a todos os irmãos, membros da comunidade, obrigada. Deus lhes pague por tanto amor. Eu desejo muitas graças, receber muitas graças pela Santa Missa. Não se esqueçam dessa alma pecadora. Terezinha Nascimento Ferreira, ter fé. Assinado por ela, escrito para próprio punho. Não perdeu o foco, se preparou, entendeu que o lugar dela era o céu, entendeu que isso aqui era passageiro, se preparou, se alimentou diariamente do pão da vida e testemunhou quantas pessoas foram curadas pela intercessão, pela oração. Ela trabalhava com cura interior. Quantas pessoas experimentaram a Deus pela ousadia e pela coragem dessa mulher.
E hoje Deus conta com você. Você é um jovem, você tem muita força, muita energia, muita disposição para dar e para conquistar vidas, almas para Deus. Deus conta com você hoje. Não perca tempo, porque isso tudo vai passar. E você vai, no seu dia final, receber a coroa da glória, receber o prêmio eterno, o céu. Segura na mão do seu irmão. Dá um sorriso para ele. Diga para ele: Deus conta com você. Deus conta com você. Balança a mão dele e diga: Deus conta com você. Para saciar os famintos que não o conhecem. Balança a mão dele, que não conhecem a Deus, como você está conhecendo. Diga para ele: quem é esse Deus para nos amar assim? Ajuda esse seu irmão a levantar. Levanta a mão dele lá no alto agora. A mão desse irmão lá no alto. Isso. Respira fundo. E agora dê a sua resposta para Deus. Solta a sua voz. Diga para Deus que você quer segurar na mão de Deus, segurar na mão do Senhor, todos os dias, na intimidade, na oração, no encontro com o Senhor pela palavra, na Eucaristia. Segura na mão desse irmão e diga junto com ele: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero viver para ti. Senhor, eu quero te experimentar. Senhor, eu quero te experimentar. Ao ponto, Senhor, de que essa minha experiência me leve aos famintos. Eu te peço hoje, Senhor, me leve aos famintos. Me leve àqueles que estão com fome de ti, com fome da tua palavra, com fome da tua presença, com fome do teu amor, que ainda não te experimentaram, Senhor. Me leva, Senhor, me leva até aqueles que estão perdidos. Eu quero te experimentar, Senhor, para te transmitir, para dar o Senhor para aqueles que vêm até o meu grupo de oração, ao meu grupo de jovens sarados. Eu quero, Senhor, eu quero te experimentar, e quero experimentar o dom do teu Espírito Santo, e quero experimentar o poder do teu Espírito Santo, e quero experimentar a glória do teu Espírito Santo, Senhor, para transmitir, Senhor, com autoridade, com unção, a sua presença. Junto com o seu irmão, peça agora esse Espírito Santo para que ele te conduza, para que ele te conduza, que ele te incomode, que ele te sustente. Peça agora: vem Espírito Santo sobre essa juventude, para que eles não percam o foco de que eles são fortes, de que eles já venceram o maligno, de que a tua palavra permanece neles. Vem Espírito Santo, vem selar esse amor, esse convencimento desse amor. Vem Espírito Santo nessa hora, impactar a vida desses jovens, para que eles possam experimentar da tua graça, da tua presença, para que eles sejam testemunhas, para que eles possam, Senhor, sendo ungidos por ti, levarem da tua unção para aqueles que necessitam, que ninguém passe despercebido na vida deles, Senhor. Que aqueles que se afastaram sejam reconquistados pela acolhida, pelo amor, pela sua força agindo na consciência desses jovens. Vem Espírito Santo dos quatro ventos da terra. Vem Espírito Santo, sopra sobre esse lugar, sobre esses jovens, sobre aqueles que nos acompanham de casa. Vem Espírito Santo e gera o reavivamento espiritual. Vem Espírito Santo e gera a coragem, a ousadia. Vem Espírito Santo e gera o poder, gera a glória, gera a santidade, gera o comprometimento. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vá clamando, irmão, vá clamando, irmã.
força. Vem, Espírito Santo, eu quero ouvir você clamando. Eu quero ouvir o seu clamor. O clamor dos jovens sarados. Batiza-nos, Espírito Santo. Dá-nos um batismo, uma nova unção. Começa um novo tempo na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Clama. Comece agora a falar na linguagem sobrenatural. Não canta não, fala em línguas agora. Deixa brotar da sua boca essa linguagem nova. Comece a falar no Espírito agora. Comece a falar em mistério. Deixa brotar dos seus lábios, da sua boca, do seu coração. Esse jeito de falar com o Senhor, porque Ele entende. E o dom das línguas é um dom de edificação pessoal. É um dom de edificação, de santificação pessoal. Então fala agora, fala. Fala para o Senhor aquilo que a sua alma anseia. Ele entende o seu clamor nessa hora. Ele retira o seu cansaço, a sua prostração, a sua depressão, a sua angústia. Ele te arranca da condição de pecado. Ele te faz um homem novo. Fala, fala no mistério. Fala na língua dos anjos. Que a libertação aconteça. Que as forças das trevas sejam destruídas nessa hora. Que o poder do inferno seja abalado pelo seu clamor. Isso. E agora deixa brotar o canto de adoração. Comece a cantar uma canção nova agora para Deus. Solta a sua voz. Isso. Vai aumentando o volume da sua voz. Canta. Canta, jovens sarados. Canta uma canção nova. Canta um cântico novo. Um canto do homem novo. Só o homem novo pode cantar um cântico novo. Diz Santo Agostinho. Só o homem novo pode cantar um cântico novo. Canta porque Deus está fazendo de você um homem novo. Uma mulher nova. E agora vá silenciando. E escuta Deus. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Senhor, que o teu Espírito repouse sobre esses jovens, como um dia repousou sobre o profeta Elias. Levanta uma juventude profética. Que o teu Espírito repouse sobre esses jovens, como repousou sobre o profeta Eliseu, dando-lhe uma porção dobrada. Que o teu Espírito repouse sobre esses jovens sarados, confirmando o chamado que o Senhor os faz à santidade, à radicalidade. Senhor, Eliseu experimentou uma porção dobrada. Nós queremos a plenitude do teu Espírito. Repousa, Senhor, sobre mim e sobre cada um desses jovens, como a força
do teu Espírito, com a força do teu Espírito, Senhor. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa, traz unção, traz unção a nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!